Olá, eu sou o professor Rogério Romano. Você está no canal O Samurai do Mestre. Sejam todos bem-vindos, meu amigo e minha amiga. Dando continuidade nossos papos, nossas conversas sobre o Kojik, vamos falar hoje de um tema muito importante relativo a essa questão. As três leituras, as três olhares que podemos efetuar sobre o Kojik. As três visões do Kojik, vamos dizer assim, né? Quais seriam essas três visões? A primeira visão seria a visão externa. A segunda visão seria a visão interna. E a terceira visão seria a visão divina. Três leituras, né? Três modos de ver e observar o Kojik. No primeiro caso, na leitura interna, trata-se de um estudo litoral, né, do Kojik. Datas, personagens, estruturas linguísticas, né, etc, etc, etc. O Kojik aqui é compreendido como um relato histórico, mítico, da formação do Japão. É como se fosse a história do Japão, o surgimento do Japão à luz da mitologia japonesa, ok? Essa seria a leitura externa do Kojik. No segundo caso, seria a leitura interna. Nessa leitura interna, a gente já vai ver o seguinte: compreende o sentido simbólico, arquetípico e metafísico do Kojik, né? Vamos ver aqui, então, todos os conceitos e as conotações arquetípicas e metafísicas contidas na mitologia do Kojik, na narrativa do Kojik, ok? Por exemplo, Izanagi e Izanami representam os princípios da mente racional e emocional, né, na criação da realidade pessoal. Representa as mentes racional e mente emocional, né, no princípio da nossa vida pessoal, ok? Ok. Então, a terceira leitura seria a leitura divina. A leitura divina. Então, nessa leitura divina, esse terceiro ponto do olhar sobre o Kojik, seria exatamente a revelação divina do Disso, né? Através da meditação e da iluminação da mente. Nesse estágio, os deuses são reconhecidos como expressões interiores da essência divina da própria pessoa, né? Tá? Vamos lá. A primeira leitura, a externa, tudo bem. Trata-se de a descrição dos fatos envolvendo datas e etc, personagens, uma narrativa como se fosse uma espécie da narrativa da criação do Japão, né? Só que a ótica da mitologia japonesa. Já na leitura externa, já vamos verificar, estudar, a leitura já vai observar os aspectos arquetípicos e metafísicos que contém nas entrelinhas do Kojik, né? Estão contidos assim, latentes, vamos dizer assim, no Kojik, né? E aí ele faz essa leitura externa, dá como exemplo, primeiro aqui, a questão do casal divino, né? Izanagi e Izanami, que são, como já vimos nos vídeos anteriores, o polo positivo e negativo da criação, né? Esses polos, negativos e positivo e negativo, estão presentes, como nos ensina o mestre Masaru Taniguchi, em todos os aspectos da criação estão presentes, tá? Ok? Não há criação sem a presença desses polos, né? Dessas polaridades, ok? Positiva e negativa. Então, podemos ver também aqui, como dissemos, não se trata de uma coisa positiva no sentido de bom e negativo no sentido de ruim, não. São polaridades que se interpenetram, que se interconectam e que se completam, né? E que fazem um fechamento para que a criação
perfeita possa se manifestar, tá? É mais ou menos isso por aí. E aqui no caso a começar aqui pelo exemplo do casal divino, Izanagi e Izanami, vamos verificar aqui um aspecto interessante que emana desse princípio e que faz parte, está manifestado na nossa vida cotidiana. Por exemplo, existe uma doença chamada nanismo, que essa doença ela trata-se de uma distorção hormonal que impede a criança de desenvolver-se normalmente. Você vê, por exemplo, uma criança de 11, 12, 13 anos, que ela não parece ter essa idade, ela parece ter 7, 8, 9 anos de idade. Há um travamento no desenvolvimento normal da criança, tá? Aí essa doença, a medicina trata com hormônios reguladores do crescimento, né? Em alguns casos resolve, destrava, outros casos não, né? Mas só que um grande cientista norte-americano, um médico, um doutor cientista norte-americano, ele estudou muito o nanismo. Ele fez uma pesquisa muito profunda e muito séria sobre a questão do nanismo. E ele chega à conclusão, durante 10 anos de pesquisa, com milhares de casos de crianças com nanismo, ele chegou a uma conclusão muito interessante. É que em 90% dos casos de nanismo, segundo observações científicas feitas por esse médico e a sua equipe, na verdade, os casos de nanismo tinham como base, motor de fundo, né, um fator desencadeador dessa distorção, a desarmonia conjugal. Veja só, o princípio masculino e o princípio feminino não estavam se entendendo, não estavam se ajustando perfeitamente. Nesse caso, os filhos são vítimas do reflexo dessa falta de acoplamento perfeito, dessa desarmonia conjugal, e manifestam essa distorção hormonal, que vai gerar, por sua vez, o nanismo. Ok? Vejam só. É aquele velha questão que o Codic já nos fala, né? Quando o princípio negativo não se ajusta ao princípio ativo, e vice-versa. A criação perfeita de Deus não se manifesta como tal. Ela se manifesta com problemas, com distorções. Ok? Muito bem. Então esse senhor, esse cientista, ele fez o quê? Ele criou uma terapia de ajustamento dos casais. E verificou que, em todos os casos dos casais que se submeteram a essa orientação, a esse trabalho, esse auto aprimoramento de manifestar a harmonia nas suas relações conjugais, o nanismo da criança desapareceu voluntariamente, sem a necessidade de medicamentos. Tá? Olha só. Vejam que interessante. E como isso é muito sério, né? Eis aí um exemplo de como e de que modo a gente pode observar que o Codic, ele contém latente princípios metafísicos. Podemos dizer que isso é um princípio metafísico, né, da vida. Né? Ok? Isso é de extrema importância, porque, inclusive, essa questão, essa desarmonia dessas duas polaridades, no caso da relação conjugal, gera filhos, pode gerar, na maioria dos casos, filhos problemáticos. E não só na questão do nanismo,
Mas também, por exemplo, crianças que chegam à fase adulta inseguras, medrosas, rebeldes, apresentando dificuldade de socialização, timidez excessiva, uma série de distorções psicoemocionais, né? E que muitas vezes não se consegue curar com medicamentos, com tratamentos médicos voltados para esse tipo de problema, né? Ok? Então, veja como é importante. Então, a gente vai verificar o seguinte: a gente vai para a leitura divina, né? São 3 tipos de leituras que nós podemos olhar para o Kojiki. A leitura interna, já vimos a leitura interna, a leitura externa, estamos falando dela, e a leitura divina. O que seria essa leitura divina, então? A leitura divina seria a revelação direta do Tissot, através da meditação, da iluminação da mente. Nesse estágio, os deuses são reconhecidos como expressões interiores da essência divina de cada pessoa. Os deuses são reconhecidos. Já na leitura divina do Kojiki, a gente passa a reconhecer os deuses como expressões interiores da essência, de nossa essência divina, de nossa própria essência divina. É isso. Assim, o Kojiki deixa de ser apenas um livro de histórias antigas e se torna um manual vivo de autoconhecimento e iluminação. E nesse particular, nesse complemento aqui da leitura divina, nessa parte, nesse fechamento aqui do conceito de leitura divina, é que nós chegamos ao ponto que nós queremos chegar. Assim, o Kojiki deixa de ser apenas um livro de histórias antigas e se torna um manual vivo de autoconhecimento e iluminação e libertação das ilusões fenomênicas. É nesse ponto que entra, então, a filosofia do Yuxin de Sohon, que nos foi trazida à humanidade, que nos foi presenteada através da figura do sagrado mestre Masaharu Taniguchi. O conceito de harmonização, a filosofia do Jiso leva esse conceito ao seu máximo exponencial. Esse conceito é elevado ao seu potencial máximo e vai às últimas consequências. Quando nós começamos a aprofundar o ensinamento do mestre Masaharu Taniguchi, da filosofia do Jiso, a gente vai constatando tudo isso e também verificando a ação desse conhecimento na nossa vida prática cotidiana. A revelação divina da grande harmonia, aquela é a pérola mais sagrada do ensinamento do mestre Masaharu Taniguchi, podemos dizer assim, é o diamante, é a pérola, é o tesouro mais diamante de todo esse manancial de luz que é a filosofia do Jiso. Nos trata exatamente desse contexto da harmonização, a harmonização como sendo a base de todo o processo de manifestação do Jiso, né? A harmonização, o despertar para a verdade, homem filho de Deus, da unicidade do todo, o Yuxin de Sohon, a filosofia do todo, do absoluto de Deus, né? Então, tudo que está latente no Kojiki, todos os conceitos arquetípicos e metafísicos que existem na leitura segunda do Kojiki, do olhar, o segundo olhar sobre o Kojiki, né, a leitura externa. Então, todos esses princípios arquetípicos e metafísicos e místicos que se encontram latentes no Kojiki tem na figura do mestre Masaharu Taniguchi, na filosofia do Jiso, a sua complementação, o seu perfeito encaixe e a sua expansão ao máximo que pode acontecer, ao ponto máximo da sua exponencial máximo da sua exposição para nós, né? O mestre leva às últimas consequências
esses princípios que emanam já da filosofia do Dissou, que já é a leitura divina do Kojik. Ok? Então é isso. A gente vai tratar dessa mesma questão com um pouco, ainda mais aprofundando mais, a partir do próximo vídeo. Vamos ver também nesse vídeo outras conotações de processo latente ao Kojik, que são processos arquetípicos e metafísicos, que o mestre expõe, também o mestre Masaru Taniguchi, ele também, na filosofia do Dissou, também são exponenciados. São exponenciadas as últimas consequências também. Ok? Por isso a gente insiste nessa tecla. A gente bate nessa tecla. Para um perfeito entendimento da filosofia do Dissou, nós precisamos estudar profundamente o Kojik, entender o Kojik, né? Compreender o que tudo isso tem a ver com o mestre Masaharu Taniguchi. Ok? Muito obrigado. Então a gente continua o assunto proximamente. Muito obrigado.